Hebreus 11:1 nos apresenta uma definição essencial de fé. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Esse versículo não apenas descreve o que é fé, mas revela a profundidade do seu significado espiritual. A palavra certeza aqui aponta para algo firme, concreto, inabalável. Ter fé, portanto, não é simplesmente torcer ou desejar que algo aconteça, mas é ter plena convicção de que a promessa de Deus se cumprirá, mesmo que ainda não possamos ver os resultados. A fé, segundo essa passagem, é a base da esperança cristã. Ela nos permite esperar com confiança, mesmo em meio às dúvidas e às impossibilidades humanas. Ao dizer que é a prova das coisas que não vemos, o texto indica que a fé tem um poder testemunhal. Ela evidencia, em nossa vida, realidades espirituais invisíveis. A fé não depende das circunstâncias, mas se ancora no caráter fiel de Deus. Esse versículo nos chama a um tipo de confiança que transcende a lógica humana. É a fé que move, que sustenta e que transforma. Ela não é cega, mas iluminada pela verdade da palavra. Em um mundo que exige evidências visíveis, Deus nos convida a caminhar confiando no invisível, certos de que Ele é fiel. Fé e esperança são irmãs inseparáveis na jornada cristã. Em Hebreus 11:1, vemos que a fé é a certeza daquilo que esperamos, ou seja, ela dá forma e solidez à esperança. Enquanto a esperança olha para o futuro com expectativa, a fé nos dá confiança no presente de que aquilo que esperamos vai acontecer, porque Deus prometeu. A fé transforma a esperança em convicção. Sem fé, a esperança seria apenas um desejo vago, mas quando temos fé, nossa esperança se torna ativa, viva, resistente. A fé nos faz perseverar quando tudo parece contrário, porque sabemos que aquele em quem esperamos é fiel. A esperança aponta para o que ainda virá. A fé vive como se já tivesse acontecido, mesmo sem evidência visível. Essa ligação é essencial para enfrentarmos a vida com coragem. A fé nos faz levantar os olhos para além das dificuldades do presente, e a esperança nos fortalece para continuar caminhando. Juntas, elas sustentam o coração, nos tiram do desespero e nos mantêm firmes mesmo em dias escuros. A verdadeira fé não apenas espera por dias melhores. Ela confia que o Deus que prometeu está agindo, mesmo agora. Fé sem esperança é frágil. Esperança sem fé é vazia. Mas quando andam juntas, somos fortalecidos e renovados dia após dia. A fé descrita em Hebreus 11:1 é fundamentada em algo sólido: as promessas de Deus. Não é uma fé baseada em sentimentos ou otimismo humano, mas em uma convicção profunda de que tudo o que Deus falou irá se cumprir. A certeza da fé vem do caráter imutável de Deus. Ele não mente, não falha e não muda. Quando Ele promete, Ele cumpre. Desde o início da Bíblia, vemos um Deus que faz promessas e cumpre cada uma delas no tempo certo. Abraão esperou décadas para ver o filho prometido nascer. Moisés viu o mar se abrir porque confiava na palavra de Deus. Josué viu muralhas caírem porque creu no que Deus disse. Todos esses homens e mulheres de fé experimentaram o impossível porque se apegaram às promessas do Senhor. Ter fé é tomar posse da palavra de Deus, mesmo quando tudo ao redor parece dizer o contrário. É declarar que Deus é maior do que qualquer circunstância. É crer que, ainda que demore, a promessa vai chegar. A fé nos faz viver com os olhos fixos não naquilo que vemos, mas no que Deus garantiu. Por isso, quando a fé está enraizada nas promessas de Deus, ela não vacila. Ela permanece firme no meio da tempestade, porque sabe que o que Deus falou é mais real do que qualquer fato momentâneo. Fé é viver hoje como se a promessa já fosse realidade. Hebreus 11:1 afirma que a fé é a prova das coisas que não vemos. Isso nos desafia a enxergar o invisível como real, confiando em algo que os olhos naturais não conseguem perceber.
Essa é a essência da fé cristã. Acreditar na presença, no agir e nas promessas de Deus mesmo quando não há nenhuma evidência visível diante de nós. Crer sem ver exige desprendimento da lógica humana. Nosso mundo valoriza o que pode ser comprovado, tocado, medido. Mas Deus nos chama para viver por fé, não por vista. 2 Coríntios 5:7. Essa fé nos leva a confiar em milagres que ainda não aconteceram, em respostas que ainda não chegaram, em caminhos que ainda não se abriram. Jesus mesmo disse a Tomé: "Bem-aventurados os que não viram e creram." João 20:29. Esse tipo de fé é o que agrada a Deus. É uma entrega total de confiança, que reconhece que a realidade espiritual é mais poderosa do que as circunstâncias visíveis. É viver como se o céu já tivesse intervindo, mesmo quando os olhos ainda não veem mudança. A fé que crê no invisível transforma o coração. Ela traz paz onde deveria haver ansiedade, esperança onde deveria haver desespero, e firmeza onde o mundo vê fragilidade. Crer sem ver é uma declaração: eu confio em Deus, mesmo quando tudo parece em silêncio. Hebreus 11:1 afirma que a fé é a prova das coisas que não vemos. Isso nos desafia a enxergar o invisível como real, confiando em algo que os olhos naturais não conseguem perceber. Essa é a essência da fé cristã. Acreditar na presença, no agir e nas promessas de Deus mesmo quando não há nenhuma evidência visível diante de nós. Crer sem ver exige desprendimento da lógica humana. Nosso mundo valoriza o que pode ser comprovado, tocado, medido. Mas Deus nos chama para viver por fé, não por vista. 2 Coríntios 5:7. Essa fé nos leva a confiar em milagres que ainda não aconteceram, em respostas que ainda não chegaram, em caminhos que ainda não se abriram. Jesus mesmo disse a Tomé: "Bem-aventurados os que não viram e creram." João 20:29. Esse tipo de fé é o que agrada a Deus. É uma entrega total de confiança, que reconhece que a realidade espiritual é mais poderosa do que as circunstâncias visíveis. É viver como se o céu já tivesse intervindo, mesmo quando os olhos ainda não veem mudança. A fé que crê no invisível transforma o coração. Ela traz paz onde deveria haver ansiedade, esperança onde deveria haver desespero, e firmeza onde o mundo vê fragilidade. Crer sem ver é uma declaração: eu confio em Deus mesmo quando tudo parece em silêncio. Vivemos em um mundo marcado por instabilidade. As notícias mudam todos os dias, os planos são interrompidos, e o futuro muitas vezes parece nebuloso. É nesse cenário que a fé brilha com mais intensidade. Hebreus 11:1 nos mostra que a fé é a certeza daquilo que esperamos, ou seja, ela se torna nosso sustento quando tudo à nossa volta é incerto. A fé nos dá estabilidade emocional e espiritual. Ela funciona como uma âncora que nos impede de ser levados pelas ondas do medo, da dúvida e da insegurança. Mesmo quando não sabemos o que virá amanhã, sabemos em quem temos crido. 2 Timóteo 1:12. Essa confiança em Deus é o que nos mantém de pé. Nos momentos de dor, perda ou espera, a fé é o que nos permite dizer: ainda assim confiarei. Ela não elimina o sofrimento, mas nos fortalece dentro dele. Fé não é ausência de problemas, é presença de convicção, mesmo em meio a eles. A Bíblia está cheia de homens e mulheres que enfrentaram incertezas confiando em Deus. José foi vendido como escravo, mas confiou nos sonhos que Deus lhe deu. Esther arriscou a vida sem saber o desfecho, mas creu. Paulo foi preso e perseguido, mas manteve a fé inabalável. Assim também somos chamados a viver, sustentados por uma fé que resiste à instabilidade do mundo, firmados na fidelidade de um Deus que nunca muda. Hebreus 11 é conhecido como a galeria dos heróis da fé. Depois de definir o que é fé no versículo 1, o capítulo inteiro se dedica a mostrar como essa fé foi vivida na prática por homens e mulheres comuns, que creram em Deus apesar das circunstâncias.
Esses exemplos não são apenas históricos, eles são inspiração viva para nós hoje. Abel ofereceu um sacrifício agradável a Deus, confiando que sua adoração tinha valor eterno. Enoque andou com Deus e foi levado sem ver a morte, pois viveu uma fé íntima e constante. Noé construiu uma arca em terra seca, antes de qualquer sinal de chuva, apenas com base em uma palavra de Deus. Abraão deixou sua terra sem saber para onde ia, esperando uma promessa que só se cumpriria anos depois. Sara creu que teria um filho, mesmo sendo estéril e avançada em idade. Moisés recusou os privilégios do Egito para seguir o propósito de Deus. Raabe, uma prostituta, escondeu os espias e foi salva com sua família por causa da sua fé. Todos eles tiveram algo em comum. Confiaram em Deus antes de ver o resultado. Esses exemplos nos ensinam que a fé verdadeira não depende do cenário, mas da promessa. Eles não eram perfeitos, eram humanos como nós, mas foram lembrados por sua confiança inabalável no Senhor. Hebreus 11 nos desafia a viver com a mesma entrega, crendo que Deus é digno de confiança, ontem, hoje e sempre. A fé descrita em Hebreus 11:1 não é uma fé estática, parada, que apenas espera as coisas caírem do céu. É uma fé viva, ativa, que age mesmo antes de ver o cumprimento das promessas. A diferença entre fé ativa e fé passiva é essencial para compreendermos o tipo de confiança que agrada a Deus. A fé passiva espera que algo aconteça sem envolvimento. É aquela que diz, se Deus quiser, Ele fará. Mas não se move, não ora, não busca, não obedece. Já a fé ativa, como vemos nos exemplos de Hebreus 11, é aquela que dá passos práticos mesmo quando não há garantias visíveis. Abraão saiu da sua terra. Noé construiu a arca. Moisés enfrentou o faraó. Todos agiram pela fé. Tiago 2,17 declara: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. A fé verdadeira gera movimento. Ela nos leva a obedecer, a perdoar, a ofertar, a pregar, a permanecer. A fé ativa responde ao chamado de Deus, mesmo quando não entende completamente o caminho. Viver com fé ativa é escolher obedecer antes de entender. É andar quando tudo diz para parar. É continuar crendo mesmo sem resultados imediatos. A fé que agrada a Deus não é apenas sentimento ou pensamento positivo. É decisão, ação e perseverança. Deus honra aqueles que se movem pela fé. Ele se revela àqueles que caminham mesmo no escuro, porque confiam que a sua luz os guiará no tempo certo. Fé não é apenas para grandes momentos espirituais ou situações extremas. Ela deve moldar nossas escolhas diárias. Hebreus 11:1 nos ensina que a fé é uma convicção constante, uma certeza que influencia o modo como vivemos todos os dias, desde as decisões mais simples até as mais complexas. Decidir com fé é escolher confiar em Deus acima da lógica humana. É orar antes de agir, buscar direção antes de tomar decisões, e se recusar a ser guiado apenas por medo, ansiedade ou pressões externas. A fé nos ensina a depender de Deus em cada passo, seja ao aceitar um emprego, iniciar um relacionamento, lidar com um conflito ou até administrar finanças. Quando a fé guia nossas decisões, aprendemos a dizer não ao que parece bom, mas não vem de Deus, e a dizer sim ao que Ele propõe, mesmo que seja difícil. Fé é recusar atalhos que comprometem princípios. É escolher a verdade, mesmo que isso custe algo. É optar pelo que edifica, ainda que pareça lento ou menos atrativo. Em Provérbios 3:5-6, somos orientados: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Essa confiança se manifesta nas pequenas e grandes decisões. Ter fé no cotidiano é viver com propósito. É saber que, ao colocar Deus no centro das nossas escolhas, estaremos sempre no caminho certo. Mesmo que ele não seja o mais fácil, será o mais seguro.
Hebreus 11:6 afirma: sem fé é impossível agradar a Deus. Isso mostra o valor inestimável da fé para o nosso relacionamento com Ele. A fé que agrada a Deus é aquela que não apenas crê, mas que confia e se entrega completamente à sua vontade, mesmo sem entender todos os detalhes. Essa fé reconhece que Deus é soberano, bondoso e fiel, e que seus planos são sempre para o nosso bem. É uma fé ativa, que busca intimidade com Deus, que persevera diante das dificuldades e que mantém a esperança viva mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. A fé que agrada a Deus não é apenas intelectual. Não basta conhecer os conceitos, é preciso viver conforme eles. É uma fé que se manifesta em obediência, amor ao próximo e serviço. Essa fé transforma a vida e impacta o mundo ao nosso redor. Os heróis da fé em Hebreus 11 nos ensinam que a fé é o segredo para uma vida que honra a Deus. Eles confiaram, obedeceram e perseveraram, e foram recompensados por Deus. Assim, nossa fé deve ser semelhante, firme, confiante, ativa e dedicada. Quando vivemos assim, Deus se agrada, se revela e nos conduz a uma caminhada vitoriosa, cheia de paz e propósito. Senhor Deus Todo-Poderoso, agradecemos por nos revelar, em Hebreus 11:1, o verdadeiro significado da fé, essa certeza firme das coisas que esperamos e a convicção das realidades que não vemos. Hoje, queremos entregar a Ti nosso coração, pedindo que nossa fé seja fortalecida a cada dia. Pai, ajuda-nos a entender que fé e esperança caminham juntas, sustentando-nos mesmo quando o futuro parece incerto. Que nossa esperança não seja um simples desejo, mas uma confiança viva nas Tuas promessas eternas, pois sabemos que Tu és fiel e verdadeiro. Que possamos crer no invisível, confiando no Teu agir mesmo quando os olhos não veem. E que essa fé seja o firme fundamento da nossa vida, sustentando-nos em meio às incertezas do mundo. Ensina-nos a viver com fé ativa, que age, obedece e persevera, em vez de uma fé passiva que apenas espera. Que nossos exemplos diários reflitam essa fé, guiando nossas decisões segundo a Tua vontade, e que sejamos inspirados pelos heróis da fé que nos precederam, que confiaram sem vacilar. Senhor, que a fé que agrada a Ti não seja apenas palavras, mas um estilo de vida, uma entrega total, uma confiança inabalável e uma obediência constante. Que possamos permanecer firmes, confiando em Ti em todas as situações. Em nome de Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, oramos. Amém.